Olá, que tal? Como estão todos? Bem? Que bom. A gente vai começar agora uma nova etapa, mas com aulas gravadas. Antes, vamos a uma mensagem. É muito bom a gente parar para pensar que a vida não é esperar a que passe a tormenta, é aprender a bailar bajo la lluvia. Di adiós al miedo, dale la bienvenida a la vida y a los nuevos caminos, a las nuevas caminadas que tenemos que hacer e que vai ser muito importante. Observe que a aula dessa semana vai servir para você fazer a tarefa 4. Muita atenção. Mas antes, vamos observar o que já foi postado na sala de Classroom. Veja bem, estas são as atividades que estão na página. Você vai perceber que nós já temos a primeira tarefa. E a primeira tarefa era para você entrar na apostila do segundo ano do primeiro bimestre e fazer a atividade da aula 3, observando os questionamentos com relação de causa e consequência. Copiar no seu caderno, tirar foto e mandar no espaço da sala do Classroom. Na tarefa 2, eu coloquei como exercício de apreensão. Algumas turmas já está como tarefa 2. Essa tarefa era para você voltar na apostila de segundo ano, de primeiro bimestre, e fazer a leitura da aula 3. Observar também o texto que está aqui sobre um texto que tem algumas situações de causa e consequência, e era para você retirar do texto, frases que tivessem a ver com causa e consequência. Na apostila, você ia apenas analisar com mais atenção o assunto, mas no caderno, fazer as respostas sobre o texto. Com essas respostas, que também poderia ser um doc criado na página do Classroom, você sobe e dá a entregar. E aí já está feita a sua tarefa. A tarefa 3 foi colocada depois de um material de revisão de gêneros textuais. Essa revisão era sobre os gêneros textuais que foram dados no ano passado. Na tarefa 3, você foi à apostila 3 do primeiro bimestre, a apostila de terceiro ano, de primeiro bimestre, e fez, então, a aula 2, que você leu com muita atenção, também assistiu um vídeo do YouTube e ouviu o podcast 2. Você copiou com muita atenção os exercícios ditados no seu caderno, ditados no podcast, no seu caderno. O exercício estava no final. Em seguida, é só subir a foto do caderno na página do Classroom e clicar em entregar. Bom, para isso eu coloquei linkada nesta página a apostila 3 e o podcast. Podcast 2, que pertence à apostila
3, sobre a aula 2. Para esta semana, a gente vai começar com a videoclasse que está postada, que é um PowerPoint. Além disso, você também vai colocar aqui, você também vai verificar aqui a aula que está gravada hoje, esta gravação. Para isso, vamos agora apresentar este PowerPoint, estes slides. Os quais a gente vai tratar de explicar com atenção o assunto dos verbos no pretérito. No ano passado, a gente viu esses verbos no pretérito. Então, vamos dar uma revisada geral sobre isso. Tipos de pretérito. A gente tem pretérito imperfecto, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simples, pretérito perfecto composto e pretérito plusquamperfecto. O pretérito imperfecto, ele serve para indicar uma situação terminada, um passado terminado, mas que não precisa ser marcado, não precisa dizer quando aconteceu. O pretérito perfecto simples é o pretérito indefinido, que serve para marcar uma situação, um passado terminado, mas que você diz quando aconteceu. O pretérito perfecto composto serve para um passado recente, algo que aconteceu há poucos minutos, ou que ainda está acontecendo. E o pretérito plusquamperfecto serve para um passado bem mais antigo, um passado anterior, antes do pretérito imperfecto. Vamos ver os modelos de pretérito. As conjugações. Verbos terminados em AR e IR. AR, ER e IR. Temos o verbo estudiar. O verbo estudiar se conjuga com o final aba. Eu estudiaba, tu estudiabas e ele estudiaba. Nosotros estudiábamos e vosotros estudiabas e ellos estudiaban. Atenção ao acento de estudiábamos, porque como é no A anterior, nós temos uma acentuação esdrúxula, como proparoxítono. Verbo comer. Eu comia, tu comias e ele comia. Nosotros comíamos, vosotros comías e ellos comían. Verbo vivir. Eu vivia, tu vivias e ele vivia. Nosotros vivíamos, vosotros vivías e ellos vivían. Observe que no verbo viver, no verbo comer e o verbo viver, o acento é obrigatório. Sempre tem. Pretérito indefinido ou também pretérito perfecto simples. Aqui temos alguns irregulares, é importante percebê-los. Eu fui, tu fuiste, ele foi. Nosotros fuimos, vosotros fuistes e ellos fueron. Esse é o verbo ser e o verbo ir. Verbo estar. Eu estuve, tu estuvistes e ele estuvo. Nosotros estuvimos, vosotros estuvistes e ellos estuvieron. Verbo tener. Eu tuve, tu tuviste e ele tuvo. Nosotros tuvimos, vosotros tuvistes y ellos tuvieron. Verbo decir. Eu dije, tu dijiste y él dijo. Nosotros dijimos, vosotros dijisteis y ellos dijeron. Verbo poder. Eu pude, tu pudiste y él pudo. Nosotros pudimos, vosotros pudisteis y ellos pudieron. Verbo poner. Eu puse, tu pusisteis y él puso. Nosotros pusimos, vosotros pusisteis y ellos pusieron. Verbo saber. Eu supe, tu supiste y él supo. Nosotros supimos, vosotros supisteis y ellos supieron. Verbo querer. Eu quise, tu quisisteis y él quiso. Nosotros quisimos, vosotros quisisteis y ellos quisieron. Verbo hacer. Eu hice, tu hicisteis y él hizo. Nosotros hicimos, vosotros hicisteis y ellos hicieron.
Verbo traer, yo traje, tú trajiste y él trajo. Nosotros trajimos, vosotros trajisteis y ellos trajeron. Verbo venir, yo vine, tú viniste y él vino. Nosotros vinimos, vosotros vinisteis y ellos vinieron. Verbos terminados em docir, como produzir, conduzir, reducir, seria yo conduje, yo produje, yo reduje, bien, redujimos, redujiste, redujo, redujimos, redujisteis e redujeram. Bom, tem muitos outros verbos irregulares. Falando de algum verbo regular, como o verbo comer. Yo comí, tú comiste y él comió. Nosotros comimos, vosotros comisteis y ellos comieron. Verbo regular como o verbo hablar. Yo hablé, tú hablaste y él habló. Nosotros hablamos, vosotros hablasteis y ellos hablaron. Verbo regular como vivir. Yo viví, tú viviste y él vivió. Nosotros vivimos, vosotros vivisteis y ellos vivieron. Muito bem. Agora o pretérito perfeito, que serve para passado recente. Ele é composto. Observe que ele é formado pelo verbo haber, conjugado em presente do indicativo, mais o verbo principal, conjugado em particípio. Se o verbo termina com AR, o particípio termina com ado. Se o verbo termina com ER ou com IR, o particípio termina com ido. Então, temos yo he trabajado, tú has trabajado y él ha trabajado. Nosotros hemos trabajado, vosotros habéis trabajado y ellos han trabajado. Yo he comido, tú has comido y él ha comido. Nosotros hemos comido, vosotros habéis comido y ellos han comido. Vivir, yo he vivido, tú has vivido y él ha vivido. Nosotros hemos vivido, vosotros habéis vivido y ellos han vivido. E aí, alguns exemplos do verbo no plusquamperfecto. No plusquamperfecto, a gente também tem o verbo composto, sendo que ele é usado para falar de um passado anterior a todos os outros passados. E a gente tem assim, ó, yo había firmado, tú habías firmado y él había firmado. Nosotros habíamos firmado, vosotros habías firmado e ellos habían firmado. Observe que nessa composição nós temos também o verbo haber como o verbo auxiliar e o verbo principal também está no particípio. Se o verbo termina com AR, particípio ado. Com ER ou IR, particípio ido. Só que o verbo auxiliar, haber, está no passado, no pretérito imperfecto. Então, temos yo había salido, tú habías salido y él había salido. Nosotros habíamos salido, vosotros habíais salido y ellos habían salido. Beber, yo había bebido, tú habías bebido y él había bebido. Nosotros habíamos bebido, vosotros habías bebido e ellos habían bebido. Muito bem. Vamos conhecer um contexto. A ver se a gente consegue aumentar um pouquinho o tamanho do texto. Vamos aumentar um pouco mais essa página. Assim. Então, temos aqui, como exemplo, um texto sobre Frida Kahlo. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, un pueblecito que ahora forma parte de México, la capital del país. Sus padres eran Guillermo Kahlo y Matilde Calderón de Kahlo, perdão. A la edad de 7 años, Frida enfermó de polio y tuvo que guardar cama durante 9 meses. Como resultado de esta enfermedad,
quedou com uma perna mais curta que a outra e correava ao caminhar. A los 18 años sufrió un terrible accidente cuando el autobús en el que viajaba chocó con un tranvía. Fue un verdadero milagro que sobreviviera y que fuera capaz de pintar. El que sus pinturas sean consideradas entre las más bellas y originales obras de arte es un homenaje a su espíritu indomable y a su fuerza de voluntad. Su popularidad, que ha ido en aumento desde su muerte, ocurrida el 13 de julio de 1954, comenzó a crecer en 1929, cuando se casó con el reconocido muralista Diego Rivera. Sus personalidades eran atractivas y su amor especialmente intenso. Su matrimonio se considera uno de los más famosos del siglo XX. Bueno, ahí tenemos una mezcla de verbos en el texto que cuenta partes en pasado, pasados más recientes, pasados más antiguos, pasados completos, pasados marcados, pero solo no tenemos ahí el verbo en pasado anterior, el pluscuamperfecto. Si yo tuviera que hacer un ejemplo sobre el pluscuamperfecto ahí, lo pondría así. Frida Kahlo, aunque se había enfermado de polio y había sufrido un accidente, continuó hasta el final de la vida pintando obras maravillosas y su arte se puso muy famosa en todo el mundo. Bien, he combinado algunos pasados. Assim é. Para falar em espanhol, a gente precisa combinar os passados. Então, preste atenção nessa informação de passados, estude bem e observe a tarefa 3, a tarefa 4, que a gente vai agora, tá? Ahora vayamos a la tarea 4 em tu sala Classroom. Se você precisar de mais informações, você pode entrar nesse material que vai estar postado na sua sala, que tem também as referências de onde nós tiramos mais informações. Nessas referências, você pode encontrar mais informações e mais exemplos do verbo no passado. Muito bem, terminamos aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima semana.